ouvintes da cultura. Essa curiosidade de pegar o nome de rua e ir contando a história de uma cidade. Olha, isso surgiu mais ou menos uns 5 anos atrás, quando eu fui questionado pela Câmara Municipal de Santa Terezinha sobre uma reunião que ocorreu em 1973, em que o subprefeito da época era o senhor Domingos Zanetti, que foi feita uma reunião para identificar todos os nomes das ruas do centro de Santa Terezinha. E ali, naquela oportunidade, surgiu esse levantamento que eu tinha feito, a metade da comissão tinha falecido. E agora, nos últimos 3 anos, aí fui novamente acionado pelo pessoal da prefeitura para que, em função da ampliação dos bairros da cidade, eu pudesse completar o trabalho. E foi assim que surgiu. Eu falei, então eu vou lançar um livro sobre isso. Nós tínhamos um projeto já na universidade nesse sentido, feito já em Toledo, em Francisco Beltrão, em Coronel Vivida, por sinal. E foi ali que surgiu, então, a ideia de que algum município dessa rota aqui até Cascavel fosse feito. E daí, então, eu entrei como coordenador. Arrumamos uma equipe e fomos a campo buscando informações, coletas reais, né? E surgiu esse livro aqui. 12h15, qual é a tua curiosidade, Nélio? Olha, professor Pazini, via de regra, os municípios, através de seus representantes, dão nomes para as ruas como homenagem a personagens, muitos em nível nacional, mas também muitos em nível local. Em Santa Terezinha de Itaipu, em nível mais local, regional, tem muitas ruas que representam pessoas que já labutaram, já fizeram algo marcante pela região, pela cidade? Exato. Nosso levantamento, nós temos 184 ruas em Santa Terezinha. Dessas 184, 50 são pioneiros. Nomes de pessoas que foram lembrados e homenageados. E eu sempre, aqui no livro, inclusive, eu coloco que relembrar o nome daqueles que fizeram a história, e aí eu tenho muita honra de escrever e de tê-los como lembrança no livro. Muitos deles. E também em Santa Terezinha nós temos bairros que são eminentemente em nome de flores, que é o bairro Santa Mônica. O Parque dos Estados são as unidades federativas do Estado. Mas é uma história que eu acho que colocar o nome de rua é uma forma de enaltecer, né, os espaços onde as pessoas residem, estudam, trabalham. É considerável até, né, professor? E aonde eles também, como eu escrevo ali, é onde as histórias se cruzam, né? É até considerável, porque fica quase que em torno de 30% o número de ruas que são homenageadas com pioneiros, né? Levando em conta também a longevidade do município enquanto município, que ainda é curta, né? É jovem. Né? Até me parece que tem um número considerável assim, de homenageados, né? O Dante, diga lá. Eu quero saber do professor que fez essa pesquisa, né? Porque teve que pesquisar rua a rua, por que aconteceu, por que foi dado aquele nome. Que curiosidade mais chamou a atenção, uma curiosidade dessa pesquisa toda? Deixa eu falar, a pesquisa ela tem um tripé. Nós fizemos uma pelas informações públicas que foram disponibilizadas, outra pelas fontes bibliográficas de alguns nomes, por exemplo, políticos históricos, e entrevistas. E por incrível que pareça, Dante, nas entrevistas eu percebi o grau de complexidade para se chegar à plenitude de conhecer e de compreender uma comunidade. As necessidades, os acontecimentos, a sabedoria daquelas gerações ali, elas se aperfeiçoam e se transformam a cada dia. E foi nesse sentido que invadiu minha alma, vamos dizer assim, para escrever o nome Minha Rua, Nossa História, que é onde eu busco enaltecer o nome de todos eles. Mas é uma riqueza enorme você fazer uma pesquisa desse sentido, porque você enaltece
todos eles. Você reconhece o trabalho, a cultura, a simbologia, a identidade de cada rua. Passa a ser um livro, um instrumento educativo, e eu espero que assim o seja, né? Porque a memória de uma cidade é a sua identidade. E você deixar um legado para uma cidade do porte de Santa Terezinha, com todos os dados que fizeram a sua construção, é um prazer enorme para mim, como escritor. E também porque naquela cidade eu cresci. Ali eu criei, construí boa parte do legado da minha biografia. Então, nada mais do que honroso é deixar isso ali. Porque o meu pai, em 1957, ele veio naquela leva de imigrantes do sul de Santa Catarina, trabalhar com o senhor Silvino Dalbó. Vieram muitas famílias de lá. E foi assim que eu convivi junto com muitos pioneiros e estudei com muitos filhos deles. Então, para mim, é mais do que um orgulho escrever esse livro e deixar como legado para essa terra aí que eu tenho ela no coração. Professor, o livro também recepcionado pelo poder público de Santa Terezinha e tal? Sim, sem dúvida nenhuma. Tanto é que foi incluído na programação da Semana do Município. Eu vou lançar ele na Câmara Municipal, segunda-feira, dia 2. Um nome de rua curioso, professor, o senhor lembra de alguma assim? Olha, tem, por exemplo, a rua do Flávio Dalbó. Flávio Dalbó é o irmão do Silvino Dalbó. E ele foi um dos que foi considerado o pai de Santa Terezinha. Quando ele chegou aqui, o Silvino já era mais estratégico, negociador, que viajava, comerciante, que fazia as relações com o poder público. Mas o Flávio foi aquele cara que esteve de lado a lado, trazendo remédio, levando o pessoal para o hospital, viabilizando locomoção dos produtos que eram ali produzidos para fazia o escoamento nos portos que antes eram em Cascavel. Ele teve lado a lado. E, inclusive, no livro eu faço uma referência a ele, porque Santa Terezinha tem apenas o nome de uma rua no nome desse cidadão, Flávio Dalbó. Antes tinha um colégio, depois desativaram. Mas eu faço um chamamento ao poder público para que dê uma honra à altura da expressão dele para com a colonização da cidade. Professor Pazini, nessa sociedade que lida com descartabilidade o tempo inteiro, só coisas novas, o resto se joga fora muito rapidamente, o que pode ser feito para, por exemplo, a partir daquilo que é o trabalho do livro, se criar ainda mais essas raízes com esse legado histórico de pessoas que fizeram a diferença a partir das suas vidas dedicadas a um lugar? Acho que quem vai reconhecer de fato são os seus familiares. Os familiares é que fazem um reconhecimento fidedigno da personalidade dele, né? Agora, como história, e nós temos inúmeros livros de história, como história da cidade, ela se eterniza, né? Ela se imortaliza. E como é que você faz isso? Através de um instrumento livro ou agora da forma digital. Por isso que eu estou empenhado e já acertamos esse detalhe com a Prefeitura e a Câmara Municipal, será digitalizado e vai entrar no site da Prefeitura numa faixa onde diz História da Cidade. Vai ter a fonte, a referência do meu livro. E em um outro arquivo onde só ruas para pesquisas, e aí lá também já vai estar disponibilizado, eles vão colocar já talvez a semana, depois da FESPOP, e agora eles estão ocupadíssimos lá com a FESPOP, já acertamos esses detalhes para fazer com que isso que seja de qualquer canto uma fonte de pesquisa. Inclusão em currículo escolar municipal poderia ser uma boa via? Sim. Era a pergunta que eu ia fazer. Exato. Eu, inclusive no livro, tenho um chamamento para isso também. Nome das escolas.
é comum você perguntar assim, que escola que ela lá? Cecília Meirelles. Mas quem foi Cecília Meirelles? No livro, eu faço uma identificação do nome completo dela e o que ela foi, o que ela construiu, o que ela deixou de legado para a história do país. A mesma coisa com outros nomes, o Olímpio Esprícico, por exemplo, tem um nome aqui, Colégio Alexandre Versão. Um por um eu faço o relato, e aí eu faço o chamamento da escola. A escola é o local mais propício para dar a voz a um livro. Então, a escola vai ter o meu chamamento, e chamamento inclusive da própria prefeitura, que já fez essa manifestação, de que no currículo, no currículo programático da escola, pedagógico, seja colocado um espaço para a história da cidade. E aí você envolve os alunos, porque se você, no momento que fizer a pesquisa, você envolve alunos. Por isso, Nélio, que eu tenho um prazer enorme e vou fazer doação para todas o acervo bibliográfico de todas as escolas, de todos os colégios estaduais e a biblioteca pública lá. Doação para que seja aquilo ali uma referência de pesquisa. Porque, professor, sabe o que eu fico imaginando? Que aquilo que a gente sabe um pouco da história da cidade onde a gente mora, tem uns que são curiosos e tal, saber, passa o nome da rua, mas por que tem esse nome? Mas que talvez um adolescente, estudante, dissesse o seguinte, bom, amanhã é aniversário do município. Se ele soubesse mais ou menos o contexto do porquê que é o aniversário do município, né? Dizer, olha, em tal data teve alguém que foi lá, falou com o governador, o outro era não sei o quê, teve uma comissão da cidade, e se resolveu, aí já entrou alguém lá ligado à igreja, já criaram o padroeiro e tal. Me parece que isso faz com que o aluno, penso eu, o jovem, o adolescente, diria assim, eu pertenço mais a isso, ele conhecendo a história. E eu acho que é uma falha curricular que a gente estuda na fase do ensino que nós chamamos hoje fundamental, imagino que o senhor também foi do ginásio, do primário e tal, que é o meu caso. Então, você pega aqueles fatos históricos de conhecimento universal, o Cristóvão Colombo descobriu a América, o Pedro Álvares Cabral chegou no Brasil, era 22 de abril de 1500 e não sei o que e tal. Mas você diz o seguinte, amanhã nós vamos desfilar no dia do aniversário do município. Eu não sei por que é o aniversário do município. Eu não sei quem que era o prefeito, quem foi o autor, quem foi a comissão que encabeçou aquilo e tal. Eu acho que nesse contexto das aulas de história, poderia ter um pouquinho das coisas do município, né? Com mais afinco, vamos dizer. Mas eu confesso, Santa Terezinha, eu sempre pego... Santa Terezinha é um exemplo para tudo. Opa, positivamente, professor? Positivamente. Que bom. É um exemplo para tudo. As escolas lá funcionam de uma forma espetacular. Os postos de saúde também. Eu até escrevo no livro aqui que ela é uma cidade singela com a natureza, até. Porque tem de um lado o Parque Nacional, do outro lado o Lago da Itaipu, do outro lado o Corredor da Biodiversidade. Queira ou não, aqui nós temos uma cidade que tem a chancela turística. Mas, por exemplo, o aterro sanitário deles é um espetáculo. Até o cemitério é bonito. Cuidado, organizado. Organizado. Agora está tendo uns vândalos lá, derrubando tudo. Mas tem. Coleta seletiva da cidade o povo eles respeitam aquele horário, aquele cumprimento das regras que são estabelecidas e há um plantão em cima disso. E aí, voltando na questão da prefeitura fazer esse trabalho, as escolas do município fazer esse trabalho. Santa Terezinha, sempre que tem concurso em Santa Terezinha, concurso para qualquer coisa, tem questões voltadas à história de Santa Terezinha. Opa, que bom. E isso é um orgulho, porque eles perguntam tudo. Tudo. Inclusive, a bandeira de Santa Terezinha, a autora é minha irmã, a Lair Pazini. E ela colocou... Em 86, teve um concurso e ela entrou. Quais são as cores e por quê, professor? Ela é azul
em função do lago, amarela, verde em função do Parque Nacional, tem uma estrela como se fosse uma estrela nova, e tem no meio, assim, uma parte marrom, que significa a área produtiva, fértil de Santa Terezinha. E tem um ramo de soja e de milho. Caramba, bacana. Pensou bem, pensou bem. Professor Pazini, dava para a gente ficar até às 7 da noite, mas o tempo aqui já é 12h e 29 segundos. Obrigado pela honrosa presença aqui, parabéns pelo livro, um material bacana mesmo. Ele é bem ilustrado, com fotografias, com destaques, muito bem dividido, os temas, as épocas. Olha, eu sinceramente, eu vou ser o primeiro a ler, tá? Não adianta vocês se assanharem aí que... Mas cada um já tem um exemplar aqui. Vou fazer um concurso na segunda-feira aqui. Nos dias inúteis ele vai ler daí. Daí nos dias inúteis o Dante vai ler. Mas o senhor não estranha essa nomenclatura? Acho estranho, claro. Dia útil, tá, mas e os outros servem para quê? Mas o Dante pontuou bem. Eu acho que os 2 dias são dias úteis para ler o livro. São esses. Então, professor, obrigado, viu? Eu tinha uma amiga que chegava na sexta-feira, ela falava, vamos viver. Durante a semana ela sobreviveu. Para completar, então, eu quero que esse livro lá, para o pessoal de Santa Terezinha que está nos ouvindo aqui, e a audiência da cultura lá é boa, e que esse livro aqui seja como eu falei, um instrumento educativo, mas também como um guia, né, para ampliar os conhecimentos dos interessados lá que adoram, amam e gostam daquele pedacinho de chão que está nos pés deles lá, que se chama Santa Terezinha. Eu sou testemunho que, por exemplo, as coisas lá funcionam, entendeu? Por exemplo, teve uma organização, uma negociação que foi feita para fazer o parque de exposição ali, e a rapidez com que foi feito, um negócio bacana. E o acesso. O acesso agora. Não tem mais, como é que é? Não tem gargalo mais. Engarrafamento. E o parque é todo asfaltado. Né? Todo asfaltado, e muito bem dividido. Aquela rua, inclusive aquela rua que faz o contorno e que dá acesso agora ao FESPOP, ela também ela tem direção ao Jardim Santa Mônica, e agora eles ampliaram a rodovia, sai lá em cima na via que vai para o terminal turístico. Um espetáculo de rua, cara. Ficou maravilhoso. Se chama Rua Orquídea. Inclusive eu falo ali por que é Rua Orquídea, né? Porque ela é o que dá uma simbologia para a beleza feminina. O Darley Carneiro, bom dia a todos da bancada do Contraponto, em especial o meu grande e também inesquecível professor Pazini. Hoje o Contraponto está especial com a ilustre da visita. E é verdade, Darley. Darley é um amigo e irmão. O Olávio Batista está dizendo aqui que hoje o Mauro Moraes vai cantar lá no CTG Charrua. Informações no 3522-2555. Ele é um bom cantor e um bom letrista, com vários sucessos da música gauchesca. O pessoal que é ligado aí sabe disso. O Marcos... Marcos... Tanto Rodrigues para a gente botar no nome, aí tá difícil eu ler aqui. Gruzicinski. Entendeu? Com certeza errei. Com certeza errei. Bom dia, apenas corrigindo, o almoço no domingo do CTG, é junto à paróquia Bom Jesus do Migrante, em homenagem a São José Operário, tá certo? O Darley diz, professor Pazini, que era o meu exemplar autografado e que relatou a história da ABB aqui de Foz do Iguaçu, está muito bom também. E o Sérgio Caíme está dando um parabéns para o professor e desejando muito sucesso. Já agradeci a todos e eu vou para o último intervalo comercial e volto para terminar o contraponto. Para o professor mostrar o livro na câmera. Peraí. Então tá. O professor está dando aqui. Coloca então a imagem aí. Tá. É esta imagem que está saindo no ar, né, Félix? Então quem está nos assistindo pelo Facebook já está tendo o privilégio de ver o professor aqui autografando o livro para nós. 12h33. Então eu vou para o intervalo e volto para terminar o contraponto.
A Cultura de Foz está apresentando Programa Contraponto, a voz do povo. Rádio Cultura 820 AM, uma emissora da rede Costa Oeste de Comunicação, conectada com você. 12h34. E você, já está sabendo da novidade? Ei, amigão, que tal você abastecer seu carro e de quebra levar 5 prêmios surpresa todos os meses, através do